Meu nome é Gabriel e eu sou o CEO da Squad One e vou dar início à segunda etapa do da nossa série sobre M&A, fusões e aquisições. Então, o primeiro episódio foi sobre valuation, o segundo episódio, este aqui, vai ser sobre due diligence, terceiro episódio sobre governança e controle, quarto episódio sobre equipe e cultura, o quinto sobre riscos jurídicos e financeiros e o sexto sobre tributação e aspectos em geral de uma negociação, certo? Então, falando um pouquinho sobre a due diligence, eu acho que a etapa fundamental de um deal bem feito é uma boa due diligence. E a due diligence, para que ela seja efetiva, para que qualquer transação ela seja efetiva, a due diligence tem que ser feita previamente. Não adianta eu preparar um material riquíssimo, uma bela amostragem de valuation, com contratos bem firmados, negociar, captar um investidor, chego na mesa, a gente começa a conversar e quando o investidor chega para fazer a checagem dos dados, a checagem do cliente, ele esbarra em alguma situação que coloca em xeque a negociação ou coloca em xeque aquilo que a gente colocou no nosso premissário ou traz algum red flag a respeito dos sócios ou dos funcionários ou a respeito de qualquer uma das importâncias que tem nessa empresa. Então, dentro do nosso processo de due diligence, a gente tem algumas etapas. Né? Então, a identificação de riscos e contingências. O primeiro aspecto que a gente vai olhar é o que é risco dentro de uma negociação do due diligence? Dentro de uma relação de due diligence, né? A gente vai identificar isso. Olhei para o aspecto societário. São as primeiras pessoas a serem observadas. Sócios, eles têm cônjuges, eles têm parentes de primeiro e de segundo grau, e a gente precisa entender se dentro das relações dos sócios existem relações de primeiro grau com pessoas que sejam politicamente expostas. Esse é um ponto muito importante, porque isso pode vir a ser um, um caso que pode ser um ofensor na análise de riscos. A gente precisa identificar se eles têm alguma relação de politicamente expostos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é identificar se existem processos aonde existam riscos financeiros, processos cíveis, administrativos, processos trabalhistas ou processos criminais na relação dos sócios de primeiro e de segundo grau. E depois a gente vai olhar não somente a due diligence do sócio como empresário, mas de outras relações empresariais que ele possa ter, tanto sócio quanto cônjuge. Por quê? Porque se um cônjuge tem uma relação societária com uma empresa deficitária, que tem algum déficit grande, a gente identifica que essa sociedade aqui, ela pode ser um ofensor para essa empresa aqui. Então a gente precisa ter mapeado isso para a gente saber gerar contingência, gerar todo o plano para proteger esse capital dentro de uma negociação. Então a gente já entendeu algumas coisas importantes. O outro aspecto é identificar se existem qualquer tipo de processos administrativos, tributários, trabalhistas, cíveis ou criminais em relação a esse CNPJ, em relação aos gestores desse CNPJ, e em relação ao quadro de funcionários, a gente precisa entender qual que é o compliance desse quadro de funcionários. Então, através de uma ferramenta de Big Data, a gente precisa fazer o mapeamento desses riscos. Então, a gente precisa identificar todos os riscos trabalhistas, todos os riscos aonde a gente pode ter um funcionário que tenha tido algum envolvimento com ilícito ou qualquer coisa que possa vir a trazer um risco de reputação de imagem para a empresa. Isso é muito importante. Existem empresas que eu já vi em negociações, empresas onde boa parte dos funcionários já tinha tido passagem por uma esfera criminal. Mas era uma empresa de logística, na qual essas pessoas trabalhavam na logística dentro de comunidades, e unicamente por elas terem uma passagem criminal, elas tinham o conhecimento de como andar por aquela região, que uma pessoa que não fosse daquela comunidade não poderia entrar. Então a pessoa tinha que ser local da comunidade, etc. E tal. E eles deram a oportunidade para pessoas que já tinham esse tipo de histórico. E esse histórico ele foi balizado dentro
dentro da análise de riscos, previamente, e quando veio o questionamento do fundo de investimentos, o resultado foi positivo. O resultado foi de que, olha, essa empresa ela trabalha dessa forma intencionalmente, então a intencionalidade ela é muito importante. Além disso, a gente precisa identificar os riscos tributários. Olha, essa empresa ela tem um financeiro onde ela tem 50 milhões de faturamento e ela tem 30 milhões lançados. Bom, esse gap ele precisa ser construído. Ele precisa ser organizado. Qual é o custo de organização desse gap? Qual é o prazo para a organização desse gap? Qual é o custo da regularização desse gap? Não adianta eu tentar vender uma empresa na qual eu tenho uma ilicitude, que é uma sonegação fiscal, e nessa ilicitude eu coloco o investidor a um risco muito grande, que é um risco, inclusive, um pouco mais pesado. Então a gente tem que ser muito sensível para entender não somente a visão do empresário, mas a visão do investidor, a visão de quem está entrando nessa sociedade e de como que ele interpreta os fatos. Então a gente vai ter que identificar qual é o financeiro da empresa, qual é o contábil. Dentro do contábil, a gente tem que ter todas as negativas de débito de todos os impostos. Então, todos os tributos estaduais, todos os tributos municipais, todos os tributos federais, a gente tem que ter a negativa do débito, ou a positiva com efeito de negativo, que é no caso de um parcelamento ou de alguma negociação. Então, isso a gente precisa ter muito bem solucionado. Contratos, a gente tem que ter uma governança de todos os contratos, governança dos mútuos, etc. e tal. Quando a gente entra numa negociação, qual que é o prazo da negociação que vai ter, qual é o custo das análises e tudo mais. Dentro da área de due diligence, a gente vai entender para a negociação de um M&A como que vai ser feita a negociação. Então a gente vai descrever previamente também. Então a gente vai entender qual é o tempo que essa negociação vai durar, qual é o tempo de análise, de quem vai ser os custos de análise, quem vai pagar por esses custos. Qual é o prazo máximo para se dar uma resposta? Essas são coisas muito importantes. Qual é o acordo de confidencialidade? Esse acordo de confidencialidade ele vai ter um non-circumvention, que é a não circulação da confidencialidade. Então, ó, o primeiro tem uma confidencialidade, vai fazer com o segundo com confidencialidade? Não, ele vai dar só para o primeiro, ele não vai poder dar confidencialidade para terceiros. Então, a gente precisa arquitetar todo o processo de negociação de uma forma em que a gente consiga proteger o empresário e entender aquilo que protege o investidor, que pode ser um futuro acionista, ou um comprador, ou qualquer outra parte interessada, de que forma que ele vai estar protegido também, para que a gente ofereça a transparência sobre a negociação, a transparência sobre o negócio. E oferecendo transparência, oferecendo assertividade e demonstrando a qualidade daquilo que a gente faz, na comprovação dos fatos, a gente consegue precificar todos os eventuais custos, precificar todos os eventuais riscos. E com isso, a gente torna qualquer objeção mínima. Então a gente facilita a negociação ao prever todos os possíveis detalhes que possam vir a ser questionados. E quanto antes nós trabalharmos nisso, antes a gente consegue negociar e geralmente nesse tipo de negociação o prazo, o timing, ele é tão importante quanto a negociação em si. A gente precisa ter uma certa agilidade, uma certa celeridade, então a gente tem que começar a fazer o dever de casa antes de fazer um roadshow para que a gente não venha a se queimar com o investidor, perder tempo e acabar ficando com um olhar desfavorável do mercado em relação ao empresário.